FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você que me acompanha pela 90.9 ou pela nossa transmissão ao vivo, pelo nosso canal no YouTube, mais FM 90.9. Quero compartilhar com você a palavra de Deus. Ontem nós estávamos falando sobre o reino de Deus que veio ser anunciado e inaugurado pelo Senhor Jesus. E esse reino é um reino que é estabelecido não por mãos humanas, ele não tem origem humana, ele não tem recursos humanos, ele não pode ser mudado pelo homem, ele vem do céu, ele é do Pai, é o reino de Deus, que é estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo dentro da vida de cada um que clama, que invoca, que deixa, que quer, que deseja que esse reino seja estabelecido em sua própria vida. Quando nós dizemos no Pai Nosso, lemos a oração mais conhecida do mundo que diz: venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes pensamos que o reino de Deus vai se estabelecer e todas as pessoas da terra, todas as pessoas do mundo vão se tornar evangélicos. E não é assim. Nem todas as pessoas vão querer, nem todas as pessoas vão ouvir, nem todas as pessoas vão ser cristãs, nem todas as pessoas. Mas quando Jesus ele nos ensinou a dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Sabe quem é essa terra? Essa terra é você mesmo. Se você pode bater no seu peito aí, diga: eu sou a terra. Quando nós aprendemos com Jesus a clamar pela vinda do reino, quando aprendemos com Jesus a dizer que venha o teu reino, essa vontade, esse clamor, essa oração deve ser que o reino se estabeleça na minha vida, no meu corpo, na minha vontade, na minha casa e tudo aquilo que diz respeito a mim mesmo. A mim mesmo, é isso que quer dizer essas palavras de Jesus. Foi a esse sentido que Jesus disse e nos ensinou a orar pedindo o reino de Deus. Que ele seja estabelecido na minha história, que ele seja estabelecido na minha vida, porque quando o reino de Deus se torna estabelecido na minha vida, as minhas ações diante da sociedade, as minhas ações diante do mundo, as minhas ações dentro de casa vão refletir as diretrizes, as leis do reino de Deus. O reino de Deus, ele tem mandamentos, decretos, ele tem um rei que governa, um rei que rege, e toda pessoa que se põe sobre o governo do reino de Deus, ela passa a viver de acordo, não com o sistema do mundo, não com a sua própria vontade, mas agora de acordo com a vontade do rei, porque o rei, ele está sobre o reino, e o nosso rei não é qualquer rei. O Senhor que fez os céus e a terra, ele não é qualquer um, ele é o Deus de toda glória. Então, quando Jesus nos ensinou a clamar pelo reino de Deus, que o reino venha, que o reino se estabeleça, ele estava nos ensinando e nos mostrando que o reino de Deus não é abstrato, ele não está condicionado, ele não é uma brincadeira. O reino de Deus não é uma organização que alguém inventou, não é um país que alguém inventou, não é um conjunto de pessoas. O reino de Deus é o poder de Deus na terra. Ele tem uma expressão histórica, ele é real, ele tem profecias. Existe uma junção de muitas coisas que aconteceram desde o princípio da humanidade para que esse reino fosse estabelecido na terra. Esse reino ele começou na terra, mas ele vai ser consumado na eternidade. Por isso que Jesus ele veio e ele anunciou, o que ele anunciou? As boas notícias de Deus. Evangelho significa boas novas, boas notícias. E boas notícias de quem? Boas notícias do céu.
Por isso que Jesus veio anunciando, o reino de Deus está chegando, ele veio trazendo as boas notícias do céu para a terra, as boas notícias do céu para os homens. Por isso que quando Jesus ele nasceu e os anjos apareceram para alguns pastores que estavam ali pastoreando na época do nascimento, os anjos vieram e disseram para aqueles pastores que estavam ali perto do lugar onde Jesus nasceu, naquela manjedoura, lá naquele estábulo onde estava só Maria e José, e os anjos disseram: gente, paz na terra para os homens, hoje nasceu o Salvador do mundo. E eles glorificaram a Deus por causa do nascimento de Jesus, porque Jesus veio como um anunciador das boas novas do reino de Deus. E ele não só veio como anunciador, mas ele nos deu a responsabilidade, ele nos deu o privilégio, não vou falar responsabilidade, eu vou trocar por privilégio de anunciar essas boas notícias, de contar para todo mundo como Deus é bom e como Deus planejou algo muito melhor pra gente do que aqui. A terra foi corrompida, minha gente. Deus fez tudo perfeito para o ser humano, Deus fez tudo perfeito para Adão e para Eva, Deus fez tudo perfeito para a raça humana, mas infelizmente eles foram contaminados por suas próprias escolhas, porque deram ouvidos para a serpente. Porque a serpente falava o que eles queriam ouvir, então eles deram ouvido para a serpente. E muitas vezes nós erramos porque corremos atrás, muitas vezes, daquela resposta favorável, daquela resposta que é boa para a gente. E muitas vezes achamos que o que Deus fala não é bom para mim, então a gente quer fazer a nossa própria vontade, e aí o pecado entrou e corrompeu toda a humanidade, mas Deus preparou um novo céu, Deus preparou uma nova terra, Deus fez coisas grandiosas, e nós precisamos entender que a mensagem do reino de Deus é essa, é um novo tempo, e enquanto nós aguardamos que esse reino seja consumado, porque ele não vai ser consumado aqui, ele foi inaugurado aqui por Jesus, ele está sendo trabalhado dentro de nós pelo Espírito Santo, mas ele vai ser consumado na eternidade, ou seja, o reino de Deus, todo o trabalho do reino de Deus vai ser completado na eternidade, quando Deus cumprir a sua promessa e enviar o seu Filho Jesus para nos buscar, e aí todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois os que ficarem vivos vão ser transformados e encontrar com o Senhor nos ares. É essa a maior promessa de todas. Enquanto o reino de Deus ele não é consumado ali e além, nós vamos trabalhar por ele aqui e agora. É a nossa missão trabalhar pelo reino de Deus e proclamar o reino de Deus aqui e agora, para que todos que ouvirem e crerem também participem dessa salvação. Hoje eu quero ler com você aqui Isaías capítulo 6, versículo 1. O Isaías, em muitos anos antes de Jesus, 1000 anos aproximadamente antes de Jesus vir à Terra, ele teve uma visão. No tempo em que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a borda do seu manto enchia o templo. Assim, acima de Deus estava serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E esses serafins diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vou repetir o versículo 3. E eles diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O reino de Deus é a manifestação da glória de Deus na terra. No Salmo de número 19, versículo 1, o salmista vai declarar também que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, a terra, demonstra a habilidade das suas mãos. A glória de Deus é tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus faz. E nessa visão do profeta Isaías, uma visão que marcou o ministério dele, que deslanchou o ministério profético dele, ele estava ali no seu início praticamente, e ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa visão foi tão impactante na vida de Isaías que quando ele viu Deus assentado no alto e sublime trono, ele viu a glória de Deus naquele lugar, e querubins e serafins que diziam: Santo, 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 o tempo todo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e declarando que toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele viu aquela visão, ele se desesperou e pensou: poxa, eu estou perdido, porque eu sou uma pessoa pecadora, eu moro no meio de gente de lábios impuros,
impuros, eu tenho lábios impuros e agora eu vi a Deus, então eu vou morrer porque eu estou vendo a Deus. E naquele momento que ele entra naquela situação de desespero, diz a palavra de Deus que um anjo pega uma brasa viva que estava no altar de Deus ali, naquela visão, e toca nos lábios de Isaías, dizendo para ele: isso tocou os teus lábios, o seu pecado, a sua culpa foi removida, os teus pecados foram perdoados. Sabe que na presença de Deus a gente tem perdão, na visão da glória de Deus, quando nós nos aproximamos da glória de Deus, nós encontramos perdão para os nossos pecados. Não importa o que a gente fez, o que a gente falou, não importa o nosso passado. A glória de Deus, ela transforma, ela tem o poder de transformar a nossa vida e de perdoar os nossos pecados. Quando Isaías, ele teve os seus pecados perdoados, purificados naquela visão, porque ele primeiro reconheceu que ele estava num lugar que ele não merecia. Nós não merecemos a glória de Deus, nós não merecemos nada do que Deus fez, nós não merecemos, mas quando reconhecemos que estamos num lugar onde não merecemos, reconhecemos a nossa situação diante de Deus, a oportunidade de ser perdoado e de ser transformado, de ser purificado chega nas nossas vidas, como aconteceu com o profeta Isaías. E depois dessa cena, aonde ele vê, onde ele é purificado, ele ouve agora uma outra parte da visão, ele ouve um chamado. E a voz de Deus que clamava: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem eu posso enviar para o meu povo? Existem pessoas precisando ouvir a minha palavra. Existem pessoas precisando ouvir a minha mensagem. Os homens na terra precisam ouvir a minha mensagem. Mas quem pode ir por mim? Quem pode me representar? Quem pode ser o meu representante? E diante daquela cena, Isaías, ele se prontifica para Deus. E ele diz: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, envia-me. E ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele é chamado de o profeta messiânico porque ele profetizou muitas profecias a respeito da vinda de Jesus Cristo na terra para libertar e para salvar o povo de Israel. E o que eu quero dizer para você com essa palavra? A glória de Deus, ela envolve você. A glória de Deus está aí com você agora. A glória de Deus é tudo que Deus criou, é tudo que Deus fez. Um dia, as pessoas não vão poder se justificar diante de Deus falando: Deus, o dia do julgamento, Deus, mas eu não sabia que eu tinha que acreditar no meu evangelho. Eu não sabia que eu tinha que crer em Jesus para me ser salvo. Ninguém falou comigo. Não, Deus, eu não sabia, ninguém pregou para mim. Ninguém vai ficar indesculpável diante de Deus naquele dia. Porque Deus diz, a sua palavra diz que tudo declara a sua glória, céus e terra, tudo declara a existência de Deus. Um Deus que nos fez, um Deus que é justo, um Deus que estabeleceu para mim e para você uma palavra. Então nós precisamos entender, não existe desculpas. Não existe, não vão existir desculpas diante de Deus. Eu não fui buscar sua presença porque Deus, eu estava vivendo assim, porque eu estava achado, porque eu sim, nananana. Não existem, não vai existir desculpas. Porque tudo que existe na face dessa terra revela a glória de Deus. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado aí. Essa pessoa que está do seu lado aí é a glória de Deus. Ela reflete a glória de Deus porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Os céus que estão sobre a sua cabeça agora refletem a glória de Deus. O chão que você está pisando reflete a glória de Deus. A sua capacidade de conversar, de andar, de se movimentar, de trabalhar, revela a glória de Deus. As árvores onde você está, esse lugar, os pássaros, os animais, revelam a glória de Deus. O dia e a noite, as chuvas, as tempestades, revelam a glória de Deus. Ontem aqui em Nova Serrana deu uma ventania tão terrível que destruiu algumas coisas. Porque contra o vento ninguém pode lutar. Quando vem as muitas águas, ninguém consegue vencer as muitas águas. Ninguém consegue vencer um terremoto. Não existe homem, não existe máquina, não existe invenção na raça humana que consiga parar as ações da glória de Deus na terra. Então tudo reflete a glória de Deus. Tudo no mundo mostra a glória de Deus. E por que a gente nega a glória de Deus? Por que não nos rendemos à glória de Deus como Isaías rendeu a glória de Deus quando ele se deparou com a glória de Deus? Por que não reconhecemos que Deus é Deus e é a Ele que nós devemos entregar a nossa vida? Por que não reconhecemos que precisamos louvá-lo com o nosso ser e com a nossa existência aqui na terra? Por que não se render ao Criador de todas as coisas? Por que não se render a esse Deus maravilhoso? Não existe lugar melhor neste mundo. Eu vou falar com vocês, gente, com todas as letras.
e com toda a verdade e sinceridade que eu tenho dentro do meu ser. Não existe lugar melhor do que estar na glória de Deus. Não existe lugar melhor do que estar na presença de Deus. Nós vivemos num mundo falho, nós vivemos num mundo cheio de pecados, somos falhos, mas a glória de Deus nos transforma. A glória de Deus, ela muda as nossas vidas. Diz a palavra de Deus que é de fé em fé e de glória em glória que o justo se fortalece na presença de Deus. Abraão se fortalecia dando glória a Deus, reconhecendo a glória de Deus em todas as coisas. Se renda à glória de Deus. Se renda à glória de Deus hoje, se renda, permita que a sua vida seja transformada pela glória de Deus. A glória de Deus que está nesse lugar. Deus é santo, Deus é maravilhoso. Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, Ele fez todas as coisas. E Ele deseja que a glória dEle encha a sua vida, porque os céus e a terra estão cheios da glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus. Falta a sua vida estar cheia da glória de Deus. Se os céus e tudo que existe está cheio da glória de Deus, a nossa vida também precisa estar cheio da glória de Deus. Precisa estar cheio das maravilhas de Deus, das obras de Deus, da ação de Deus. E isso depende da gente. Depende de mim, de você, buscar essa glória, querer essa glória, desejar essa experiência com Deus, desejar conhecer seu Criador. Lembra-te do teu Criador enquanto você pode. Lembra-te de Deus enquanto você pode. Busque essa glória de Deus, porque quando você se deparar com a glória de Deus, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. E diante dessa palavra eu convido você a orar comigo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Você que pode, se você puder parar, pare. Se você não pode parar, continue trabalhando, mas foca sua mente, o seu coração. Vamos levantar a nossa voz a Deus nessa tarde. Que a glória de Deus encha a sua vida, que a glória de Deus mude a sua história, que a glória de Deus perdoe seus pecados, que a glória de Deus te levante se você está caído, que a glória de Deus restaure sua saúde se você está doente, que a glória de Deus transforme a sua mente, o seu coração, se você está tomado pelo estresse, pela raiva, pela angústia, pela depressão, que a glória de Deus inunde a sua vida onde quer que você esteja nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor, no nome de Jesus, Pai, diante da Tua palavra, Senhor, diante da Tua palavra, a Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Eu oro nesse momento por cada pessoa que me acompanha, pela 90.9, por aqueles que vão ver esse vídeo depois, por aqueles que estão, Senhor, nesse momento necessitando ser tocados pela Tua glória. Senhor, a Tua glória que transforma as nossas vidas. Muitas vezes achamos que não merecemos a Tua glória porque somos pecadores. Mas a gente não sabe, Deus, é que é na Tua glória que nós somos transformados e purificados dos nossos pecados. É na Tua glória que a nossa vida transforma. É na Tua glória. É diante da majestade do Senhor. Ó Deus, o Senhor não é inacessível. O Senhor está perto de nós. O Senhor não está longe. Criaram na nossa cabeça uma historinha de que o Senhor está longe de nós, de que o Senhor não está perto, de que o Senhor não se importa, de que o Senhor é castigador, de que o Senhor é um Deus que se a gente não fizer tudo certinho, vamos ser castigados. Criaram na nossa cabeça uma história, Deus, de que para chegar diante da Tua presença é muito difícil. Tem que largar um monte de coisa, tem que melhorar, tem que abandonar tudo para depois ir para a Tua presença. Criaram na nossa cabeça uma ideia de que a gente não pode chegar diante do Senhor como estamos, porque a gente precisa mudar primeiro para depois servir ao Senhor. E isso é mentira, porque não tem homem nesse mundo que consiga mudar sozinho, que consiga se livrar dos seus pecados, das suas prisões sozinho. Não existe pessoa nessa terra que consiga, Senhor, se tornar perfeito sem a obra redentora e salvadora do Teu Filho Jesus ali na cruz. Só Jesus pode transformar a nossa vida pecadora numa vida santa, numa vida íntegra, Senhor, e cheia da Tua glória. Deus, manifesta a Tua glória agora na vida desse homem, dessa mulher, onde que ele estiver agora. Toca, Senhor, arranca o pecado, as cadeias que o diabo tem colocado na vida desse homem e dessa mulher. Arranca, Senhor, toda a ira, toda a raiva. Arranca, meu Deus, toda a investida de Satanás para destruir essa família. Que haja paz nessa casa, que haja paz nessa banca, que haja paz nessa fábrica, que haja paz nesse comércio, que haja paz no coração desse empresário, dessa empresária. Que haja, Pai querido, vida. Que haja vida, que a Tua glória que transforma todas as coisas possa ir de encontro agora
e transformar, porque a tua presença, Senhor, ela é tudo que a gente precisa. É o que eu te peço nessa hora, e confiando na vitória, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.